É sempre bom encontrar você aqui no programa Redenção. É sempre especial poder aprender mais, não é? E aprendendo, conhecendo o Senhor, poder amá-lo mais. O programa Redenção tem esse objetivo de aproximar você do Senhor, de levar você a ser íntimo, íntima do nosso Senhor Jesus. E aí nós temos a ajuda de Santo Afonso. E o Padre Federico hoje vai nos ajudar, com certeza, continuar nos ajudando a meditar mais uma obra de Santo Afonso. Hoje começamos uma obra nova, não é, Padre? Isso mesmo, Caísa. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, ao programa Redenção. E como a Caísa bem disse, uma nova obra de Santo Afonso. O programa Redenção traz para nós assim, algumas das principais obras dele, obras de espiritualidade que nos ajudam tanto a amar a Jesus, o nosso Santíssimo Redentor. E a nossa nova obra, como mostrada pela Caísa, é a Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Afonso, ele tinha 3 grandes ícones na sua espiritualidade, fortemente marcada pela encarnação do Senhor, o presépio, também a Eucaristia e ainda a Paixão. Presépio, cruz e Eucaristia. Nós hoje começamos então a destacar, a entrar nessa obra tão especial que visibiliza ainda mais a cruz, a entrega do Senhor que por nós morreu para nos salvar, para nos dar vida nova. E hoje, em específico, o tema será frutos que se colhem na meditação da paixão de Jesus Cristo. E para essa meditação, para o início de um novo estudo, de mais uma obra de Santo Afonso, nós clamamos a força e a graça do Espírito Santo de Deus. E que bênção é poder, em cada situação que vamos viver, contar com a unção do Espírito Santo para nos conduzir, não é? Nos iluminar. E é com essa força do Espírito Santo que já nos envolve, que nós vamos contar para lermos aí a palavra de Deus, meditarmos e colher os frutos que essa palavra tem para a nossa vida. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12, versículos de 1 a 6. Hebreus 12, 1 a 6. E diz assim, portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Em vista da alegria que o esperava, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado, e já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor,
Não te desanimes quando ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem aceita como filho. Palavra linda, Padre Frederico, e nos fala da importância de olharmos para Jesus crucificado e percebemos que tudo ele sofreu por amor a cada um de nós. Muito lindo esse texto que destaca a centralidade do Cristo. Né? Tenhamos os olhos fixos nele. Sim. Seja ele sempre a nossa meta, além de ser também o caminho, a verdade e a vida. E o autor sagrado destaca isso. Ou seja, em vista da alegria que o esperava, Jesus suportou a cruz. Coloquemos, pois, irmãos e irmãs, diante da cruz de nosso Senhor, contemplando a sua paixão, também as nossas dores, dificuldades e sofrimentos, sabendo que, como recordou o texto bíblico, nós vivemos uma vida cristã e essa vida é comparada, nesta parte, com uma corrida. Correr na direção daquele que já nos alcançou. Nós não estamos sozinhos. Olhamos para Jesus e somos rodeados pelos santos e santas de Deus. Sobre isso fala o texto quando recorda a nuvem de testemunhas em torno a nós. Somos amparados. Temos estes exemplos daqueles que já nos precedendo alcançaram a meta que é Cristo Jesus. E aí o autor vai mostrar também para nós essa importância de perseverarmos, de deixarmos passo após passo o peso do pecado, daquilo que nos atrapalha, que nos impede de correr. A vida cristã não é estática, não é paralisada. Nós precisamos não apenas seguir Jesus, mas correr ao encontro daquele que primeiro nos amou, ao encontro da alegria celestial que o próprio Cristo reserva para quem lhe é fiel, para quem é também motivado a não desanimar. O texto termina, conclui dizendo que Deus corrige e fortalece aqueles que Ele ama. Então, contemplando esse amor sublime que também nos corrige, nos educa, que a gente não desista de contemplar Jesus e de conseguir esse mistério tão sublime da sua paixão, morte e ressurreição, conseguir dali a força que precisamos para continuarmos perseverando na direção do céu. Ô Padre, e você que está rezando com a gente, eu imagino assim, Padre, que o mistério da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo é um mistério muito atual, porque quando você... Isso atualiza a cada dia quando nós participamos da Santa Missa, não é, Padre? Especialmente. Especialmente. E quando você passa a contemplar e rezar e olhar para Jesus e perceber, mas em meditação, em oração mesmo, tudo que ele sofreu, você vai fazendo uma experiência profunda com o amor de Deus e vai se vendo único e especial diante do Senhor. E aí, Padre, eu quero destacar aqui um trecho que Santo Afonso trouxe, logo na introdução aqui desse livro, onde ele fala: um pio solitário rogava ao Senhor que lhe ensinasse o que deveria fazer para amá-lo perfeitamente. O Senhor revelou-lhe que, para chegar a seu perfeito amor, não havia exercício mais próprio que meditar frequentemente na sua paixão. Olha que oração, não é, Padre? Às vezes as pessoas ficam procurando, mas o que eu devo fazer para rezar, para amar mais a Jesus, para perceber que eu sou amado por Ele? Medite a paixão de Nosso Senhor. Isso, e Santo Afonso, ele traz muito a figura dos santos e santas que contemplaram esse mistério da paixão, essa entrega do Cristo, a paixão, a morte dele. E ele traz o testemunho de Santo Agostinho que diz para aprendermos a ler na cruz do Senhor, na sua paixão, na sua entrega, não apenas a dor, mas sobretudo o amor. O amor que fez com que o Senhor também suportasse todo o peso da cruz, todo o sofrimento. O propósito da vinda de nosso Senhor, traz também Santo Afonso, é fazer com que a chama da caridade se acenda em nossas almas.
tanto amou o mundo que entregou a sua própria vida. Então, Ele quer acender no coração de cada homem, de cada mulher, esta chama, através da fornalha ardente do seu amor, da sua entrega por nós. O senhor falou de Santo Agostinho. Santo Afonso também cita aqui São Boaventura, que diz que quem quiser crescer sempre de virtude em virtude, de graça em graça, medita sempre Jesus na sua paixão. Ô Padre, e diante de tantos exercícios de oração, de tanta experiência que nós fazemos no dia a dia, nós conseguimos então fazer essa oração, meditar a paixão de Jesus, participando da Santa Missa diariamente, prestando atenção? Em qual momento específico ali que a gente revive tudo isso? A Santa Missa é essa celebração do mistério do Cristo, que veio para nos trazer vida e, obviamente, também, para isso acontecer de forma plena, Ele entregou a sua vida na cruz. Então, a Santa Missa é também esta celebração do sacrifício de Nosso Senhor. Então, a Santa Missa, temos também outras orações, né? Por exemplo, quando a gente medita a Via Sacra, quando rezamos o Santo Terço, ali, os mistérios dolorosos, são formas de contemplarmos, assim, de visualizarmos espiritualmente essa entrega generosa e amorosa de Nosso Senhor para nos salvar. Então, Santo Afonso, ele vai dizer que existe um sublime valor na meditação da paixão de Nosso Senhor Jesus e é a fonte, ou seja, essa meditação da paixão do Senhor, dos seus sofrimentos, não é para a gente buscar mais sofrimento para a nossa vida, não. Os santos e santas de Deus, eles conseguiram, nesta fonte, aurir forças para enfrentarem os próprios desafios. Quantas vezes nós somos assim tomados de desafios, de dificuldades e não sabemos como reagir, por onde ir? O mistério dessa entrega do Cristo tem que ser contemplado, tem que ser rezado, tem que ser meditado, porque isso traz para nós muita bênção e, claro, sabedoria para lidarmos também com as nossas cruzes de cada dia. Foi essa experiência, Padre Frederico, que levou o senhor hoje, quando assumiu a vocação, a assumir essa vocação de ser padre? A experiência do chamado do Senhor, né? O amor de Cristo que suscita, que provoca em nós também essa resposta. Porque Santo Afonso, ele traz essa meditação, falando da paixão, não como algo distante, afastado da gente, mas como algo que quer provocar em nós essa centelha do amor e, claro, abrasar o nosso coração. Então, assim, não dá para ficar indiferente. Isso né? Quando nós contemplamos ali o crucificado, nós não podemos ficar indiferentes, porque ler a cruz do Senhor é algo que enriquece sobretudo a nossa vida e, claro, pede de nós uma resposta. De tal forma, por exemplo, que certa feita, Santo Tomás de Aquino, visitando São Boaventura, ele perguntou para este santo também, tão importante e sábio, como que ele fazia para escrever tão importantes obras. Talvez ele tenha imaginado assim, ele lê bastante, lê muito. Não só isso. São Boaventura respondeu que mostrou, na verdade, a imagem de Cristo. Já estava até assim desgastada de tanto ele beijar esta imagem do crucificado Jesus. Então, era uma forma também de ele trazer para os seus escritos tanta riqueza, tanta graça, né? Além da sabedoria intelectual, a sabedoria do alto que ele conquistava, que ele conseguia, beijando Jesus crucificado ali diante dele. E o padre falou que nós não podemos ficar indiferentes. Aqui, ó, no final dessa obra, tá aqui, né, a obra de Santo Afonso, a Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, bem aqui, ó, no finalzinho, Santo Afonso diz, ó Deus, como é possível que alguma alma que tenha fé e considere as dores e ignomínias de Jesus Cristo, que Jesus Cristo sofreu por nós, não arda de amor por Ele? Como é possível? Então, que eu, o Padre Frederico, você, que nós possamos, sim, ao nos depararmos com a obra que nos motiva a meditar a paixão de Jesus, que nós possamos abrir o nosso coração para essa experiência
tão linda e especial. E Padre, para ajudar a todos a fazer essa experiência, nós trazemos sempre o Redenção no Dia a Dia. Redenção no dia a dia, sugestão prática para aplicarmos aquilo que aqui aprendemos no programa Redenção. A sugestão para hoje, muito direta, concreta, é rezar o terço das Santas Chagas. Ai, Padre, mas eu não sei rezar esse terço não. Uma outra sugestão muito oportuna e válida é também rezar o terço mariano, os mistérios dolorosos. E aqui no programa Redenção, nós aprendemos muito com Santo Afonso, não é mesmo? Inclusive, aprendemos a ser homens e mulheres virtuosos. O Padre, Santo Afonso nos convida a meditar uma virtude a cada mês. Isso. Santo Afonso, com certeza, tão íntimo de Deus, quer nos mostrar que quanto mais íntimo do Senhor, melhores nós somos a cada dia. Melhores nos tornamos. Sim. Né? Tendo os olhos fixos em Jesus, isso produz em nossa vida transformações para o bem, claro, né? Nós crescemos, nós progredimos e Santo Afonso a cada mês ele traz uma virtude específica que mostra esse crescimento humano, né, na direção do Senhor que nos alcançou. Mas neste mês de outubro, sobretudo, ele apresenta não apenas uma, mas duas virtudes, a virtude do recolhimento e também a virtude do silêncio. E ele vai nos ensinar que nós precisamos suplicar, nós precisamos rezar, pedindo a Deus a graça destas virtudes, né? Em um mundo que pauta, digamos, a nossa vida tantas vezes pela agitação, por tanta informação, tanta coisa que vai tentando tirar assim de nós essa atitude de recolher-se. Então, Santo Afonso nos convida a nos voltarmos para Deus, ou seja, o recolhimento, o silêncio, virtudes que me ajudam a silenciar o meu eu interior e aderir ainda mais a Deus, ou seja, aprender a realizar a vontade dele significa também silenciar tantas vozes do mundo, do meu interior, que nem sempre me levam na direção do Senhor Jesus. Então, Santo Afonso ele vai dizer que no correr do dia, ao longo do dia, que a gente possa, por diversos momentos, fazer orações, mesmo que breves. Ele sugere, inclusive, pequenas jaculatórias, né? Pequenas frases, eu te amo, Senhor, enfim. Encontre uma jaculatória para poder rezá-la de tempo em tempo ao longo do dia, porque essa atitude é também uma atitude de recolhimento, de silêncio, parar um pouco para ouvir a voz do Senhor. Então, que a gente possa crescer também nessa prática, pedir, clamar ao Senhor a estas virtudes que nos edificam e, claro, transformam a nossa vida a partir do contemplar Jesus e dele conseguir as bênçãos que necessitamos. Que o programa Redenção esteja sendo aí para você, né, um instrumento de renovação, de motivação para ser mais de Deus e sim de crescer nesse desejo de se aproximar do Senhor a cada dia. E nós sempre trazemos meios aqui no programa Redenção, Padre Frederico, para ajudar a todos a poder aí durante a semana continuar essa meditação que nós estamos fazendo. Por isso agora o pensamento tão especial. E o pensamento de hoje diz assim, ó. Eis, portanto, o livro, Jesus crucificado, que se for constantemente lido por nós, também nós aprenderemos de um lado a temer o pecado e do outro nos abrasaremos em amor por um Deus tão amante, lendo em suas chagas a malícia do pecado que reduziu um Deus a sofrer uma morte tão amarga para, por nós, satisfazer a justiça divina e o amor que nos manifestou o Salvador, querendo sofrer tanto para nos fazer compreender o quanto nos amava. E continua nos amando até hoje, né, Padre? Não desiste de nos amar. Tanto sofreu por muito nos amar. E aí, Santo Afonso, ele contempla no crucificado Jesus, em suas chagas, como que um livro que nós devemos lê-lo continuamente para conseguirmos dali frutos.
Mas quais são os frutos desta leitura, do contemplar Jesus crucificado, de ter os olhos sempre voltados para Ele? Santo Afonso traz nesse pequeno pensamento ao menos 2. O primeiro, aprender a temer o pecado. Se a gente quer correr essa corrida da fé, é preciso jogarmos fora todo o peso. E o pecado é um peso que nos atrapalha nessa corrida. E o outro fruto é nos abrasar de amor pelo Senhor. Ele quis manifestar a nós um amor não apenas em palavras, não apenas com um eu te amo da boca para fora, mas esse grito de amor eloquente pelo silêncio na cruz, o maior eu te amo da história para você foi entregue por Jesus ao dar a sua vida na cruz. Então, que você possa amar o Senhor cada vez e sempre mais e, claro, continuar esse bom combate da fé, essa corrida espiritual para receber a coroa da glória, viver a eternidade feliz junto daquele que tanto nos amou e quer por nós ser também amado. E para crescermos nessa consciência do quanto Deus nos ama a cada dia, crescermos a cada dia, nós precisamos viver a oração, não é, Padre? A oração é importantíssima para a vida cristã. É uma outra forma de lermos o amor de Deus para conosco. Ele fala ao nosso coração também pela oração. Então, rezar nos fortalece, rezar nos faz conhecer ainda melhor a vontade do Senhor Deus. Então, rezemos pedindo para a nossa vida, para a sua vida, graça, paz, luz, força. Quem sabe você esteja enfrentando alguma dificuldade. Então, nós vamos rezar, unidos a Santo Afonso, também pela sua vida. Amém. Em oração, com muita fé, então, vamos rezar com Santo Afonso. Vamos lá. Escrevei, Senhor, vossas chagas em meu coração, para que nelas eu leia a dor e o amor. A dor, para suportar por vós todas as dores. O amor, para desprezar por vós todos os amores. Porque, tendo diante dos meus olhos a grande dor que vós, meu Deus, sofrestes por mim, sofrerei pacientemente todas as penas que tiver de suportar. E à vista do vosso amor, de que me destes prova na cruz, eu não amarei, nem poderei amar senão a vós, Senhor da minha alma, meu bem, Jesus crucificado. Divina Mãe Maria, peço-vos que obtenha de seu Filho a graça de entrarmos nessa fornalha de amor onde ardem todos os corações, para que aí sejam destruídos nossos afetos terrenos e possamos nos abrasar naquelas chamas bem-aventuradas que fazem as almas santas na terra e bem-aventuradas também no céu. Amém. Ó Padre, que a Virgem Maria nos ensine, então, a experimentar desse amor a cada dia e querer dar uma resposta positiva a esse amor, não é, Padre? Isso, se nos encontramos por vezes frios, apáticos, indiferentes, entristecidos, deixemos-nos abrasar por este amor tão sublime que, claro, aquece o nosso coração, transforma a nossa vida e peçamos sempre para isso a intercessão dos santos e santas e especialmente da Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima. Amém. Prepare o seu coração agora para acolher a bênção de Deus através das mãos do Padre Frederico. Que essa bênção te acompanhe e te motive a querer experimentar o amor de Jesus, o amor de Deus a cada dia. Recebamos de Deus a bênção que tanto precisamos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Afonso, da Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima, desça sobre você graça, paz, saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma etapa aqui do programa Redenção com nova obra de Santo Afonso e você é convidado a permanecer firme junto com a gente, porque nós estamos no verdadeiro retiro espiritual aqui no programa, né, Padre? E queremos contar com a sua participação no próximo programa Redenção para juntos crescermos na fé. Isso mesmo, até mais.